Gratidão a Deus por estar com vocês. Estamos falando da técnica vida, ver, identificar, decidir e agir. Agora chegamos no último item, agir. A ação vai se desenrolar diante do que eu vi, identifiquei e da minha decisão. Tudo isso, na verdade, tem a ver com o cenário. O cenário praticamente decide por nós. Nós vamos ter que fazer a nossa melhor opção diante da situação que se colocou. Então, a questão é empenho total. Empenho total diante do que você decidiu. Porque não tem meia maneira de se lidar com alguma coisa, não tem uma maneira limitada de se lidar com um crime. Você vai ter que ter empenho total, porque o oponente terá empenho total. E nós erramos muito quando pensamos que basta estar certo. Não basta estar certo. Nós temos que nos empenhar ao máximo para superar a resistência do oponente e vencer esse confronto. Se o confronto é um confronto letal, isso é muito mais sério. Eu tenho que me envolver totalmente nessa luta, que vai ser literalmente uma luta de vida ou morte. E enquanto eu não neutralizar a ameaça, não vai parar. É difícil descobrir isso, né? Num primeiro evento que eu tive de confronto, no roubo a banco, simplesmente, enquanto o confronto está acontecendo, qualquer pessoa podia morrer. Qualquer pessoa podia morrer a qualquer instante, pelo ângulo de um tiro, pela queda no meio da situação. Qualquer coisa podia acontecer. E nós tivemos que neutralizar a ameaça. Não é fácil, mas a partir do momento que você neutraliza a ameaça, tudo fica mais tranquilo. Porque aquela possibilidade de morte de qualquer pessoa à nossa volta cessa. Acabou o problema. Nós vamos ter que lidar, claro, com as consequências, com a preservação de local, com o domínio da arma, com fazer com que as coisas aconteçam corretamente para que não tenha nenhum problema. Mas o confronto em si acabou. Então não é ruim você ter que neutralizar uma ameaça, porque não foi uma escolha sua, foi uma decisão do próprio agressor. E a partir do momento que você faz isso, todos conseguem prosseguir as suas vidas, né? E esse é o objetivo da polícia, fazer com que as coisas ruins sejam resolvidas da melhor maneira possível. Nessa ação, que foi uma das ações mais dramáticas que eu participei, nós estávamos no plantão de prontidão e recebemos o alerta do roubo a banco, acontecendo a poucos quilômetros da base do Guai. Nos dirigimos imediatamente para o local, que já estava cercado, e 2 roubadores estavam no cofre, com 2 funcionárias do banco. Nós imediatamente iniciamos a negociação, mas eles não nos ouviam. Um até queria conversar, mas o outro era absolutamente irredutível. Estava motivado para o confronto. E enquanto chegavam mais reforços, para nós podermos estabilizar melhor o local, essa negociação se tornou absolutamente tensa, e percebendo que ficariam com o local mais cercado, eles resolveram sair do cofre para fugir, levando as reféns, o que nós não podíamos permitir. Eu posso garantir que todos os policiais, queríamos desesperadamente que aquele confronto não acontecesse. Nós queríamos muito que aquele confronto não acontecesse. Queríamos muito resolver isso da melhor maneira possível. Queríamos que eles se rendessem. Mas a decisão deles foi de forçar a saída para fugir, mesmo sabendo que não tinham como fugir. Eles optaram pelo confronto. E quando perceberam que estavam totalmente secados, olharam para nós, que estamos negociando. Eu particularmente estava participando da negociação, olhou para mim, olhou para o delegado que estava à minha esquerda e atirou em nós. Falou que vocês vão morrer, e começou a atirar. Nós imediatamente nos recuperamos, né? O delegado levemente ferido, eu com alguns fragmentos no rosto. Os tiros não pegaram diretamente em nós, pegaram nos carros, que nós estávamos no estacionamento do banco nesse momento. E uma refém já foi imediatamente atingida por um deles, que foi neutralizado por parte da nossa equipe. O outro continuou atirando, a refém empurrou ele para tentar escapar.
Ele atirou na refém e naquele 10º de segundo eu consegui neutralizar a ameaça, né? É terrível, primeiro porque deu para perceber que foi muito perto, faltou muito pouco para conseguir reguer. Talvez neutralizar antes dele atirar na refém, mas não foi possível, não tinha espaço, não era possível fazer o disparo antes. E imediatamente nós controlamos as armas, verificamos, os dois estavam em óbito, os dois marginais, mas as duas reféns estavam vivas, graças a Deus. Procedemos aos primeiros socorros e já fomos, parte da equipe já se dividiu, já foi verificando quem tinha participado do confronto, já foi separando, né, tudo para apresentar. As testemunhas, que eram clientes que estavam dentro do banco, também já foram conduzidas para a delegacia para ajudar no depoimento, para comprovar o que tinha acontecido. E nós socorremos os reféns para o hospital próximo. Eu usei os conhecimentos que adquiri em um curso de resgate básico, que fiz em uma semana no Corpo de Bombeiros, a quem devo gratidão eterna, porque foi útil demais nessa situação e outras. Tiro no ombro, osso dilacerado, foi feita uma bandeja com um curativo pronto e conseguimos chegar com a refém bem no hospital. A verdade é que no meio do confronto, aquelas reféns poderiam morrer em qualquer momento, nós podemos morrer a qualquer momento, e só se resolve quando você neutraliza a ameaça. É duro, mas quanto mais rápido e mais preciso for a nossa ação quando for assim decidido, por você ou pela situação for decidido pela ação, melhor vai ser. Porque se uma ameaça tem que ser neutralizada, ela deve ser neutralizada com rapidez e eficiência. O problema só cessa, na verdade, a tragédia que ronda o local, esse imenso sufoco, essa imensa angústia de uma ocorrência de confronto gera, só cessa quando a ameaça é neutralizada ou se rende. Enquanto está tendo confronto, tudo pode acontecer, tudo de pior pode acontecer, né? Cada segundo leva uma eternidade, cada respiração é tensa, é um desgaste imenso. Não existe adrenalina na polícia, existe desgaste, existe insegurança, existe aflição. É muito tortuoso, é muito difícil. Eu vejo alguns jovens às vezes querem estar na polícia por entusiasmo, não adianta. O entusiasmo não segura uma carreira. Você tem que entender o sentido do que você vai fazer e investir nisso. O nosso objetivo aqui nesse canal é ajudar que vocês da ativa e os futuros policiais compreendam melhor o sentido do que vocês estão fazendo ou decidiram fazer no futuro. A polícia é um sacerdócio, é um privilégio e uma honra ser policial, mas é muito difícil, mas nós vamos nos ajudar para que isso seja melhor. Se você se interessa por um conteúdo como esse, aproveita e já curte esse vídeo. Eu sou o professor Alex Ninja, sou professor de conduta policial. Nesse perfil eu posto diariamente conteúdos para te ensinar a ser um bom polícia. Então me segue no perfil, assim você não vai perder nenhuma dica importante. Em ação, cada segundo conta. Por quê? A cada segundo a ação vai se desenrolando. E aí você vai perceber se vai ser possível uma rendição da parte do agressor, se vai ser possível a captura dele sem confronto, ou se o confronto vai ser inevitável. Isso vai se desenrolando a cada segundo. Na polícia é muito notório e constante. Se der tempo para pensar, pense. Então nós vamos sempre estar pensando, analisando, agindo, e é isso que vai decidir o seu futuro, porque a nossa decisão tem que ser correta, tem que ser proporcional à ameaça, tem que ser pertinente ao que está acontecendo. Se não for proporcional e não for necessária, é legal. Então tem que estar sempre com esse raciocínio, o que eu posso fazer, o que eu posso fazer, o que eu posso fazer. E às vezes, como nesse caso do confronto que eu citei, não há o que fazer. Simplesmente o agressor desistiu da vida, resolveu nos confrontar até o final. Lamento profundamente que isso tenha acontecido e de verdade, ninguém quer um resultado desse.
Não quer. Se achar que quer, com certeza absoluta, quando entrar vai perceber que não é o caminho, né? É a nossa obrigação lutar. A nossa obrigação é resolver a ocorrência. Então, eu tenho que estar lá, a cada momento, percebendo, eu consigo progredir, consigo negociar, não consigo mais negociar. No confronto, existe a necessidade absoluta do uso da arma ou não? Isso muda a cada segundo. Às vezes, no último segundo, a pessoa para, e você vai conseguir fazer a captura sem fazer o disparo, mas você tem que estar raciocinando e percebendo. Por isso é muito importante fazermos prática de defesa pessoal, porque na luta, lutando, nós aprendemos a reagir, a agir, na verdade, de acordo com a reação do oponente. E é isso que nós estamos fazendo, ação, de acordo com o que está acontecendo de fato. Em alguns treinamentos, nós percebemos, inclusive, que às vezes o policial continua gritando um comando para a pessoa ficar de costas, quando ela já está de costas. Continua gritando comando sem perceber o que está acontecendo no cenário. Isso vai para a rua? Às vezes vai ou não, nós corrigimos o máximo que nós podemos. Nós estamos sempre ajudando, sempre corrigindo em nós mesmos isso. Porque eu tenho que agir diante do que eu percebo. Nesse momento da ação, o raciocínio é muito mais importante que em todas as outras áreas. Aqui já decidi, mas já estou em ação. Não tem como voltar atrás. O que me agrada muito na prática de defesa pessoal, eu acho essencial que todo policial saiba a defesa pessoal, por vários aspectos, mas com relação ao que nós estamos falando da ação, é que quando você faz boxe, você sabe quantos segundos dura 3 minutos. Quando você faz jiu-jitsu, você sabe quantos segundos duram 5 minutos ou 10 minutos, quanto tempo você colocar para rola. Porque lutando, você percebe como é intenso o tempo e como eu tenho que estar decidindo a cada momento. O meu cérebro se habitua a essa decisão contínua dentro das possibilidades que se apresentam na minha frente. E o que eu gosto muito da luta também é que existe uma regra a ser cumprida. No meio da maior tensão, no meio do maior desgaste, no meio do maior esforço, tem uma regra a ser cumprida. O nosso trabalho é esse. Nosso trabalho no meio da maior tensão, do maior desgaste, tem uma regra a ser cumprida. Então, esse paralelo na minha opinião, demonstra o quanto é necessário que o policial treine e luta continuamente. Em todas as modalidades, capoeira, taekwondo, muay thai, né, kung fu, jiu-jitsu, judô, boxe, toda a modalidade vai trazer esse ensinamento e principalmente vai nos mostrar a importância do tempo e vai nos disciplinar a seguir regras em qualquer situação. Vamos pensar agora no disparo da arma de fogo. Quem treina já sabe como é difícil acertar um alvo parado em um instante. Imagina a complexidade necessária para conseguir neutralizar uma ameaça em um confronto real. É absurdo. Mas é muito importante nós entendermos que isso vai ficar mais fácil se eu me envolver totalmente com o que eu estou fazendo. Se pensarmos bem, o confronto na vida do policial é um fato profissional. Isso vai estar sempre falado aqui. Então, tem que ser pensado, raciocinado, preciso, cuidadoso. Nunca pode entrar o desespero, pode entrar a afobação. Tem que ser com concentração e decisão. É complexo? Muito. Então, se a minha decisão é neutralizar a ameaça, eu tenho que me envolver totalmente com esse objetivo de neutralizar essa ameaça. Se no último segundo a ameaça se render, eu cesso, controlo a arma e pratico algemação. Se não foi possível cessar a ameaça de outra maneira, você vai ter que ser neutralizando, eu tenho que disparar com empenho total. Meu corpo todo deve se mover com relação a isso. É como se nós pensamos em qualquer movimento complexo num ambiente hostil. Se eu não me envolver totalmente, se eu não me dedicar totalmente, eu vou acabar errando. E muitas vezes nós vemos aí em vídeos que hoje nós temos acesso graças às novas tecnologias, em que o policial quer desesperadamente que aquilo não aconteça, mas já está acontecendo. E ele não se empenha nos disparos, os disparos não pegam no alvo, e o alvo acaba muitas vezes matando o policial com uma faca.
ao agressor, como muitas vezes matando o policial usando uma faca, usando outro objeto contundente ou perfurante, superando a potência da arma que o policial carregava, porque o policial não se empenhou em neutralizar essa ameaça. Não é decisão nossa. A decisão é do cenário, a decisão é da situação. E se eu tenho que efetuar esse disparo, eu tenho que me envolver totalmente para que esse disparo aconteça com precisão e eficiência. Se eu não me mover totalmente em função disso, isso não vai acontecer e coisas piores vão acontecer. E principalmente, os disparos só cessam quando encontram um objeto à sua frente ou uma pessoa. A precisão que eu não tenha para neutralizar a ameaça, que tem que ser neutralizada, vai acabar acarretando risco para as pessoas que estão à nossa volta naquele momento. Então, se eu tenho que disparar bem, tenho que disparar com precisão, tenho que ser eficiente no que eu estou fazendo, tenho que estar extremamente concentrado e com vontade de realizar aquilo da melhor maneira possível. Como conseguir precisão de disparo num momento tão terrível? Primeiro, eu tenho que levar isso para os meus treinos. O meu treino não pode ser um treino sem motivação, sem cuidado, sem esforço. Eu tenho que colocar motivação no meu treinamento para que no momento da ação isso se repita. Na verdade, a ação ela se reduz ao tamanho do treino que eu tenho. Então, eu tenho que treinar de maneira ampla, flexível, com motivação, com empenho, ver qual é a velocidade que eu consigo fazer o disparo, qual é a distância que eu consigo fazer esse disparo com precisão, né? Qual é o momento em que eu estou efetivo ou que eu estou desperdiçando munição. Eu tenho que me levar no limite a cada treinamento, como vou ter que me levar no limite a cada treinamento de luta. Eu tenho que saber qual é a minha real capacidade. Isso faz parte da decisão. Nós estamos retomando a letra D do nosso estudo. A decisão vai estar de acordo com as minhas possibilidades. E essa é uma avaliação correta. Então, o meu disparo, para conseguir precisão, tem que ter isso. Empenho, esforço, em saber a cada treino qual a minha velocidade possível, qual a minha precisão possível, em que distância, em que condições eu consigo fazer esse disparo. E é isso que eu vou poder reproduzir ou não no confronto, vai depender do meu empenho. Então, se eu não me motivar no treinamento, se eu não perceber que eu tenho que me esforçar muito para fazer aquilo, eu tenho que estar totalmente envolvido com o que eu vou fazer, eu não vou conseguir repetir isso, né? Os samurais diziam no Bushido que eu tenho que me importar quando eu estou num ambiente particular ou em público da mesma maneira. E tenho que me importar no tatame de luta como me importo no campo de batalha, senão não formo um ser. Estou dizendo aqui que nós temos que nos tornarmos seres melhores. Nós temos que nos tornarmos realmente capazes de fazer o que nós estamos nos propondo. Não é imagem, não é pose, é capacidade real. Isso só acontece se eu me transformar nesse ser melhor, nesse policial mais eficiente, para conseguir aí suportar as dificuldades do combate e vencê-los. Quando eu treino policiais, né, desde a formação, eu sempre busco colocar esse fator emocional e de vontade nos treinamentos de luta e de armamento e tiro. Porque é o que nos faz continuar de pé nas piores situações. Outra coisa que eu sempre busco que o aluno aprenda o mais rapidamente possível é atirar com os olhos abertos. Por quê? Nós não fazemos praticamente nada fechando um dos olhos. Nós estamos sempre com os olhos abertos quando nos deslocamos, quando entramos nos lugares, quando saímos. E eu não posso treinar, disparar de uma maneira diferente. Nós lutamos de olhos abertos, nós lutamos de olhos bem abertos, né? Ninguém vai entrar no ringue para lutar fazer uma luta de boxe com o olho fechado. Mesmo no jiu-jitsu, que você não consegue ver tudo o tempo todo, você usa o seu corpo todo para perceber a luta, você não fecha os olhos. Então, por que nós fechamos os olhos para atirar? Um dos olhos para atirar? É errado. É um pouco controverso, mas acho que quanto mais cedo nós aprendemos a atirar com os olhos bem abertos, muito melhor. E quando chegamos à parte dos treinamentos táticos, aí obrigatoriamente nós temos que atirar com os olhos abertos, porque nós nos deslocamos, nós temos que avançar, retroceder,
deslocar para a esquerda, para a direita. E isso, alguém tenta fazer isso com o olho fechado, só não tenta muito que você vai acabar quebrando a perna dentro de casa, porque você vai acabar caindo, porque perdeu metade da percepção do ambiente. Atirar com os olhos abertos é essencial, né? Saber qual a velocidade máxima que você consegue atirar é essencial. Saber até onde você consegue precisão também é super importante. O treino de tiro tem que ser realista, senão ele não vai servir para o momento do confronto. Mas volto a dizer, atirar com os olhos abertos é super importante. Você vai conseguir fazer isso com mais versatilidade, mais velocidade e mais precisão quando se habituar a isso, né? Principalmente porque você vai fazer isso se deslocando, não fazer só estático. É impossível se deslocar fechando um dos olhos e ter eficiência. Poucas pessoas têm um treinamento de defesa pessoal, sendo que 95% dos confrontos são resolvidos sem disparar arma, com técnicas de defesa pessoal, quando você as domina. Então, nós devemos treinar 9 vezes mais luta do que nós treinamos tiro, se formos realistas com relação ao que o cenário nos mostra. Eu vejo muita gente disposta a treinar tiro, muita gente focada em arma e poucas pessoas focadas em defesa pessoal. Está errado. Para ser um bom polícia, você tem que dominar a defesa pessoal. Mas com relação ao tiro, um bom treino a cada 6 meses te garante uma capacidade de combate aceitável, eficaz. Não precisa ser mais do que isso. Se você fizer um bom treino a cada 6 meses, você consegue manter a sua capacidade. Eu recomendo que você aproveite bem esse treinamento. Não adianta fazer um treino a cada 6 meses e naquele treino está só no ar-condicionado, parado, estático, aquele tiro que você tem meia hora para dar. Nossa realidade não é essa. Nossa realidade é que a partir do sinal você dispare o mais rápido possível e com mais eficiência que você puder. Volto a dizer, se você fizer isso com os 2 olhos, vai fazer isso muito melhor se você estiver fechando um olho para fazer. Leva menos tempo, principalmente quando eu me desloco, quando eu estou do outro lado, quando eu consigo abaixo, acima. Os olhos abertos vão te dar muito mais versatilidade para você se deslocar e percepção do ambiente, porque as coisas mudam, como eu falei, num confronto a cada segundo. Eu preciso perceber outras coisas que vão acontecer no cenário. Pessoas que vão entrando, pessoas que vão saindo, pessoas que estão fugindo do local, pessoas que estão tentando te ajudar, ou te atrapalhar, ou te atacar. E se eu fechar um olho para atirar, vou estar perdendo metade da percepção desse ambiente, o que eu considero uma loucura. Volto a dizer, se você for praticar boxe, você nunca vai fechar um olho dentro do ringue. E o máximo que você vai tomar é um soco. E o tiroteio, que é muito pior. Então vamos começar a treinar com mais realismo. E um conselho: não se preocupe em filmar os treinamentos. Quando você está preocupado no que você está filmando e você está treinando, você acaba se preocupando demais com o que está indo para o vídeo. Isso não é importante. O importante quando você está treinando para lutar é que você se concentre totalmente no seu desempenho sem se importar com o que está sendo filmado. É muito importante isso, sua capacidade real. Volto a dizer, devemos o velho conselho dos samurais. Me comporto na vida particular, na vida pública, da mesma maneira. Me comporto na área de treinamento e no combate da mesma maneira. Só assim eu vou me tornar reconhecido no campo de combate. Outra coisa muito importante dos olhos bem abertos é que, como eu disse, tudo muda a cada segundo. Às vezes eu estou avançando, percebi que vai ser necessário o disparo, estou me empenhando nisso, no último segundo a situação muda. Eu tenho que estar olhando e verificando muito bem o que está acontecendo. Se estou limitando a minha visão, eu posso acabar não percebendo uma excelente chance que aquele confronto não aconteça. Não é o objetivo. Não tenha confrontos necessários. Ninguém vive bem com confrontos necessários. Graças a Deus eu não os tive. Mas nós acabamos acompanhando as histórias de outras pessoas e sabemos que todo excesso destrói a vida de quem participa. Destrói. Nós não queremos isso para a carreira. Voltamos a dizer que nosso objetivo aqui é que sua vida seja melhor. Num primeiro momento da carreira, é normal que fiquemos mais afobados, fiquemos mais inseguros. Mas com o tempo você vai percebendo que dá para lidar com as situações e dá para superar os problemas com sucesso, raciocinando, tendo técnica, tendo cuidado. Então, atirar com os olhos abertos tem tudo a ver com não precisar atirar e perceber isso a tempo. E na ação,
O uso moderado da força, que é o desejável, é controle e eficiência. Se você não tem controle, é violência. E se é violência, é crime. Então, temos que praticar defesa pessoal. Temos que saber lutar. Porque na luta nós estamos sempre dosando força, percebendo o tempo e seguindo regras. Se você brigar, e todo mundo aqui já deve ter brigado, ficar nervoso alguma vez na vida, cadê o controle? Cadê o raciocínio? Imagina brigar armado. O que acontece se você brigar armado, descontrolado, explodir, perder, cair o disjuntor e você não saber o que está fazendo, armado? O que pode acontecer na sua vida? Pode destruir a sua vida, se você não perder a sua vida. Então, nós sempre vamos enfatizar aqui: aprenda a lutar, não a brigar. Policial luta. Quem briga se arrebenta. Policial luta. Então, eu luto quando eu estou no tatame treinando e vou lutar na rua quando for necessário, com controle, o uso moderado da força. Eu luto num confronto armado, mas não saio tirando indiscriminadamente, não fico inflamado. Eu tenho que buscar objetivos. Eu observo, ajo de acordo com a situação e faço o melhor possível para que isso resolva bem. Não é desejável o fator morte. De novo, não é desejável o fator morte. Nós estamos vendo aqui uma escalada de violência, nós estamos vendo que certas forças e facções estão se expandindo. Nós estamos em um momento muito difícil, mas isso não permite que nossa vida se arrebente por isso. Não devemos nos arrebentar nunca. Devemos ter eficiência para lutar bem e lutar com precisão. O mundo não precisa de mais ninguém fazendo besteira. Nós temos que fazer a nossa parte da melhor maneira possível. Policiais lutam, não brigam. E quantos disparos devo efetuar? O mínimo possível para controlar a situação. Não deve ter descontrole nisso também. Eu estou olhando, eu estou avançando, eu estou efetuando disparos. Cessou a ameaça, eu cesso os disparos. Observo. Consegui controle da arma? Acabou. Acabou. Não existe uma quantidade exata de disparos. Existem os disparos necessários ou desnecessários. Normalmente estou lutando, não estou brigando. Estou lutando. Neutralizei a ameaça. Percebo o ambiente. Controlo a arma, cessou os disparos, né? Cessaram os disparos. Tudo vai acabar bem, começa a ficar melhor, mas eu tenho que imediatamente recarregar minha arma, me abrigar e aguardar o reforço. Porque também eu tenho que pensar para disparar, eu tenho que pensar muito mais depois de disparar, né? A situação piora muito. Eu não sei se tem outra maneira de falar isso, mas a verdade é que nos treinamentos nós sempre falamos que você começa a disparar, toca um gongo no inferno e qualquer coisa pode acontecer. E esse tempo, essa fração de tempo, só vai acabar quando você tiver com a situação sob controle, quando você estiver lá registrando a ocorrência, na delegacia, depois você vai ir para sua casa. No cenário, você tem que pensar antes de disparar, pensar muito mais depois que disparar. Então é isso, prestar muita atenção, efetua o necessário, cessou a ameaça, controla a arma do oponente, recarrega a sua arma, se abriga e pede reforço. Reorganiza a sua equipe e atenção nos detalhes que você vai ter que fazer daqui adiante, que é cuidar da preservação do local, verificar as testemunhas, as apreensões, tudo vai ter que ser muito bem feito. Raciocinar o tempo todo. Se tem uma coisa que um policial deve saber fazer muito bem, é raciocinar por um período extenso com intensidade máxima. Por quê? Novamente, eu tenho que pensar antes de agir e pensar muito mais depois que eu agir. Porque a situação não acaba na ação. Essa situação vai prosseguir até o julgamento dessa ação no futuro. Então, se eu penso para agir, tenho que pensar muito mais depois que eu agir. E é raciocínio o tempo todo. Colegas policiais, não sejam escravos de celulares, de televisão, de distrações o tempo todo. Aprendam a estar focados, aprendam a estar percebendo o ambiente à sua volta e raciocinando sobre o que você vê.
essa questão da prática da técnica vida é essencial para que você tenha capacidade não só de resolver o confronto, mas de superar esse confronto com sucesso, né? Você tem que estar raciocinando muito, prestando muita atenção, os detalhes mudam, todo fator é importante na explicação dessa ação. E durante ela, volto a dizer, as coisas mudam a cada segundo. Cada segundo eu posso ter que ter uma decisão nova, pode ter uma mudança total de rumo com relação ao que você estava fazendo. O que você decide no início do confronto muda ao longo da ação. A ação é uma repetição do vida sobre todos os aspectos juntos. Eu vou ter que estar vendo, identificando e decidindo durante a ação. Não acaba na ação. Isso se potencializa, isso se aprofunda, isso se torna muito mais sério na ação. E volto a dizer, confronto na vida de um policial é um fato profissional. O mundo pode estar pegando fogo lá fora, vai ter uma avaliação disso depois. Nós vamos passar por outra onda de ataque, não sei, mas se passar, essa onda de ataque vai estar sob avaliação. Não existe nenhum momento que você vai poder falar assim, agora fiquei louco e fiz o que eu quis e deu tudo certo. Não é assim. Nos piores momentos, o raciocínio é extremamente necessário. Então tem esse hábito que a vida nos ensina. A vida como técnica. Ver, identificar, decidir e agir é uma prática de raciocínio constante. O policial tem que saber fazer isso o tempo todo, sem se desgastar. Tem que ser um hábito positivo na vida do policial. Polícia tem que acreditar. Polícia tem que acreditar na abordagem que se inicia, que o parceiro resolveu abordar alguém, iniciou uma abordagem, não posso não entender o momento, o motivo, mas eu tenho que acreditar no que eu estou fazendo. Se eu acredito, eu faço bem feito. Recebi a informação que nesse cumprimento de mandado não tem nenhum problema. Não é assim. Eu acredito que possa ter um problema. E se tiver, eu vou me surpreender. Acreditar é uma capacidade de enfrentar o mundo com coragem. Porque não acreditar, não raciocinar, não se preparar, na verdade é uma grande covardia que eu estou tendo em relação ao que está acontecendo à minha volta. Nós no Brasil hoje estamos numa escalada de violência. É nítido isso. Eu tenho que acreditar em tudo que eu estou fazendo. Em cada abordagem, em cada pessoa que entra no saguão do plantão, em cada pessoa que se dirige à minha viatura. Tem um caso muito impactante que eu vi de outro policial agora no curso que eu estava fazendo, que ele relatou que o pai de uma vítima de homicídio, que foi morta por um namorado, se apresentou para ajudar nas buscas. Ele falou que queria ajudar porque sabia onde o rapaz costumava ficar, o homicida, e a equipe anuiu, falou, não, vamos lá, nos ajude, um senhor de idade. E o policial percebeu o volume na calça do indivíduo, que era uma calça elástica, mas tinha um peso. Ele não deixou o indivíduo entrar na viatura sem perceber. É pai da vítima, um senhor passando uma situação terrível, entrou na viatura se dizendo, querendo auxiliar. Ele percebeu que tinha um volume estranho, abordou esse indivíduo para revistá-lo, por fundada suspeita de que estivesse portando uma arma, e de fato ele estava. Ele se apresentou como quem queria ajudar na busca, mas na verdade ele queria matar o rapaz que tinha assassinado sua filha. Então o policial tem que estar desperto o tempo todo, tem que estar prestando atenção. Veio para ajudar? Eu presto atenção. É um confronto? Eu presto atenção. Só está passando por mim? Eu presto atenção. Porque nós somos os responsáveis diretos pelo que acontecer no local onde nós estivermos. Não tem outra palavra. Se eu estou cumprindo um mandado de busca, eu sou responsável por tudo que vai acontecer dentro daquela casa. Se eu estou efetuando uma prisão, sou responsável por tudo que vai acontecer durante aquela prisão. É assim. Nosso trabalho é bruto, é difícil e de muita responsabilidade. Então exige que essa postura de acreditar no perigo, acreditar no que pode acontecer, seja uma constante nas nossas vidas. Policial, você é responsável pelo que acontece no confronto que você participar. O confronto para nós é um fato profissional, mesmo com os dias de folga. Eu vou relatar aqui o momento que eu tive uma tentativa de arrastão na escola das minhas filhas. Nós fomos atacados nos carros por um bando de
marginais, eles vieram em 8, ao mesmo tempo começaram a arrancar as pessoas dos carros e apontar armas e gritar com todos. E quando eu saí do meu carro, o indivíduo estava gritando que ia matar o motorista de 2 carros à minha frente. Eu efetuei os disparos, ele caiu. O resto do bando correu imediatamente e eu recarreguei a arma, me abriguei, solicitei apoio. Eu vou falar mais dessa ocorrência no futuro, porque ela foi muito bem analisada, porque eu estava em plena atividade de instrução quando passei por esse confronto. Mas um detalhe importante no que nós estamos falando agora sobre a responsabilidade local, que eu vou contar agora, é que os outros pais se revoltaram, porque, como eu disse, esse indivíduo estava gritando que ia matar o motorista do carro que ele estava roubando. E começaram a querer chutar, querer agredir. Eu falei, gritei com eles, atenção, eu sou responsável por tudo que está acontecendo aqui. E se o bando voltar para resgatar eles, estão me atrapalhando para que eu perceba o que está acontecendo na rua. Aí todos saíram do local, se abrigaram, eu me abriguei atrás de um poste e de fato voltaram e tentaram resgatar o indivíduo. Mas como estava abrigado, o carregador trocado e atento, eles desistiram da empreitada e esse indivíduo foi preso, não faleceu. Ele caiu com um disparo neutralizado, mas sem perder a vida. E já acabou a agressão, está ótimo, é o que era necessário. E é essa a verdade. Se deixasse que o indivíduo fosse linchado, eu iria responder por isso. E nós vemos muitas vezes alguns colegas que não percebem isso, que estão com o marginal sob sua guarda, preso, e deixam a população agredi-lo. Nós temos que fazer o máximo para que a situação se resolva da melhor maneira possível. E quando está preso ou neutralizado, está sob nossa responsabilidade. Digo mais, mesmo que ele tivesse morrido, o corpo todo detonado de chutes e pulos e tudo mais que as pessoas fazem quando estão nervosas, estão brigando, nós não podemos brigar, mas o povo briga, seriam vistos no exame do corpo de delito e ficaria difícil de explicar. Então temos que fazer segurança até do corpo do indivíduo que cai no confronto, sim. Nós somos responsáveis pelo que acontece. Conseguimos interceptar uma carga. A população vai saquear. Não vai saquear. Nós vamos fazer o máximo possível para que não saqueie. Porque a carga foi interceptada, nós recuperamos ela, ela tem que voltar para o seu proprietário. É responsabilidade nossa? É responsabilidade nossa. Os familiares dos indivíduos que estão cometendo crimes, que estão dentro da casa, que não cumprem mandado, são responsabilidade nossa? São responsabilidade nossa. Estejamos conscientes disso. A ação, ela é um momento de extrema responsabilidade em nossas vidas. Na ação em cumprimento de mandados, de busca, eu tenho uma situação que foi muito impactante. Entre outras, nós estamos cumprindo um mandado para pegar uma senhora que era membro do crime organizado, que exercia funções dentro do crime organizado. Quando nós entramos na casa, a primeira pessoa que saiu da casa, nas primeiras horas de uma manhã, cumprindo o mandado de busca, em situação totalmente correta, foi a filha dela, de 3 anos. E era um apartamento, tinha uma escada atrás de mim, era uma situação de extremo risco, mas o que ajudou muito foi que já tinha um policial, uma colega nossa, atenta, que imediatamente acolheu essa criança. E ela não foi na escada. Aí nós pudemos prosseguir. E se essa criança caísse na escada, é responsabilidade nossa? Com certeza absoluta. Com certeza absoluta. Parece injusto, mas é a nossa função. Nossa função é proteger as pessoas. Às vezes a melhor garantia de segurança dos familiares dos marginais é dada por nós. E quando não for assim, nós estamos errados. Nós temos responsabilidade direta nesses eventos. E fico muito feliz de poder relatar a situação e que essa criança foi totalmente acolhida e protegida. E por que não também animais domésticos? Até o animal que não deva fugir. Nós temos que cuidar das pessoas. Nós não sabemos o que os outros sentem. Então, nossa responsabilidade é acolher para que o menor dano possível aconteça.
Outra situação muito impactante que eu vivi, muito impactante mesmo, foi numa prisão em flagrante, de um sequestrador que tinha acabado de efetuar uma ação e fugiu para dentro da casa no momento da perseguição. Nós conseguimos fazer a prisão, mas quando eu passava pela sala, eu percebi uma adolescente extremamente pálida e abatida. E efetuamos a prisão, voltei e perguntei para ela: você está passando bem? Você precisa ser socorrida? Ela falou: policial, eu estava em tratamento de câncer e já estou em cuidados paliativos em casa. Eu perguntei para ela se ela precisava ser socorrida, né? Se ela estava precisando de alguma coisa, algum remédio, alguma coisa. Ela disse que não tinha o que fazer. E prossegui a ação, conversei com outro parente, acompanhou ela, enfim. É do trabalho. Um ano depois, teve o julgamento desse indivíduo. E no meio das alegações desse indivíduo que foi preso, ele estava dizendo que a irmã dele tinha morrido com relação ao nervoso que ela passou no momento da ação. E o juiz me indagou disso. Sorte que fui eu, justamente quem estava diante da situação. Eu falei: meritíssimo, essa alegação é falsa. Eu tive contato com essa adolescente, lamento saber que ela faleceu. Eu conversei com ela no momento da ação. Pude perceber pela declaração dela que não tinha necessidade de que ela fosse para o hospital naquele momento, eu não iria ajudar em nada, ela estava medicada, estava acompanhada. Deixei ela na companhia de outro parente antes de sair do local e fizemos o possível. O mais importante dessa história é que não gerou danos? Não, com certeza absoluta. O mais importante dessa história é que eu lamento pelo que aconteceu. Está fora do nosso controle. Mas eu fiz a minha parte. Nós não vamos resolver o mundo. Nós não vamos resolver todas as coisas do mundo. Nós temos que ter certeza que nós fizemos o nosso melhor. Porque algumas lembranças vão ser mais difíceis. Outras vão ser quase impossíveis de lidar. Mas se nós fizermos o nosso melhor, a nossa parte está feita. A nossa obrigação está feita. Nós podemos viver com isso. Essa responsabilidade que nós temos no local é a nossa função de proteger as pessoas, de proteger a sociedade. Não é um peso, não é um ônus, é uma bênção, é um sentido do que nós fazemos. Nós protegemos pessoas, nós cuidamos do que elas têm, nós cuidamos para que tudo acabe da melhor maneira. Conseguimos fazer tudo? Não conseguimos fazer tudo, mas se nós não tivermos esse objetivo, as coisas vão dar muito errado. As coisas dão errado nesse objetivo, não, lógico, não está tudo sob nosso controle. Mas com certeza absoluta, acabam de maneira muito melhor quando nós assumimos esse compromisso de que as coisas acabem da melhor maneira possível, que o correto seja feito, que a ação seja legalista e efetiva. Isso feito de maneira constante, essa busca feita de maneira constante, vai nos melhorando como seres humanos e como profissionais. Polícia, sacerdócio, vamos fazer o nosso melhor, sempre. Isso tudo, na ação, exige atenção nos detalhes, atenção extrema nos detalhes. Então, a ver com raciocinar o tempo todo, com perceber as coisas à nossa volta, mas os detalhes são importantíssimos em situações de confronto, situações de prisão. Nós fizemos um roubo a banco, nós fizemos o flagrante, que não houve um confronto, eles se renderam no momento da nossa chegada da nossa equipe. Mas estavam saindo com dinheiro. Então nós fechamos o banco, todos pararam onde estavam, até não sabemos quem era quem, até alguns clientes ficaram parados ali até serem identificados como clientes mesmo, mas de fato cessou a ação no momento de confronto, nesse caso cessou graças a Deus sem confronto, aí nós temos que fazer as coisas com atenção. E os detalhes são muito importantes. Nesse roubo ao banco em particular, nós fizemos a coleta cuidadosa de cada valor que estava com cada uma das pessoas lá que participavam da quadrilha. Fizemos a coleta em sacos separados e marcando o que estava sendo coletado
Com quem? Uma identificação simples. Indivíduo de azul, indivíduo de calça verde, indivíduo de calça jeans. Foi marcado assim. Não tinha como saber a precisão. Em tudo que estava com cada um deles. Depois nós coletamos todas as sacolas que tinham dinheiro no chão também. Separamos. Chamamos o gerente do banco, né? E ele prontamente trouxe um malote a nosso pedido. Nós colocamos todos esses valores dentro desse malote, lacramos o malote e esse gerente foi conosco até a delegacia. Isso fez com que nós tivéssemos a certeza absoluta que tudo foi recuperado. E a própria contabilidade do banco, ao verificar as suas contas, não tinha certeza de quanto tinha saído. Mas nós explicamos, foi tudo pego no saguão, coletado na frente do gerente, cuidadosamente separado na cadeia de custódia com quem estava cada coisa, cada valor, e o gerente participou da contagem dos valores na delegacia. E o malote foi lacrado para lá. Imediatamente a contabilidade, vendo esse detalhe, fez as contas com atenção, porque sabia que nós tínhamos o domínio do valor, que tinha sido imediatamente removido da primeira esfera de controle do banco, e puderam perceber que todo o dinheiro tinha sido recuperado. Nós não podemos depender dos outros nos piores momentos da nossa vida. Você depender o máximo que nós pudermos do nosso trabalho. Então os detalhes são muito importantes. O que foi aprendido com quem? O que estava com tal pessoa? Quem estava portando a arma? Quem não estava portando a arma? Em que situação tal coisa aconteceu? Muitas pessoas pensam no confronto ou na ação como um momento explosivo, de adrenalina, que você sai do local. Já vamos ter consciência, quem está entrando, que é um momento de raciocínio extremo, de atenção nos detalhes e de muito cuidado. A ação não acaba no momento do confronto. A ação acaba depois do registro dela na delegacia e da comprovação dos fatos. Na ação, na nossa mente, antes que ela aconteça, muitas vezes, pensamos em reações extremamente heróicas, ousadas. A verdade é que você deve se concentrar, nós todos devemos nos concentrar no que é possível fazer. Devemos estar sempre buscando melhorar a nossa condição técnica, física e psicológica para fazer o nosso melhor. Ponto. Devemos fazer o possível e viver com isso. Não dá para tentar fazer o impossível. Então, mesmo recomendo aos mais jovens que mesmo na emoção da imaginação do futuro, calculem olhando as situações, as ocorrências que vocês assistem em vídeo, o que seria possível fazer. Possível, realmente possível. Nós temos que buscar isso, o que é possível fazer. Né? Há pouco tempo eu relatei que cheguei no parque e tinha 3 jovens fugindo depois de cometer um roubo de celular. Consegui deter um. Dava para ter deixado a mão de segurança, correr atrás dos outros 2? Não dava. E se ele escapasse? O que estava na minha mão? Um infrator. E ele foi preso. O apoio chegou, tentamos achar os outros, não foi possível. Não foi possível. Mesmo em situações mais difíceis, nós temos que viver com isso. O que é possível fazer. No momento que eu tentar fazer o impossível, eu posso acabar me vitimando, posso acabar até cometendo um excesso. Porque quando eu tento fazer algo que é impossível, eu acabo excedendo no que os meus meios permitem, e muita coisa ruim pode acontecer. Vocês vão se surpreender com o que é possível fazer muita coisa. É possível fazer muita coisa quando nós trabalhamos com atenção, quando nós praticamos essa filosofia do vida constantemente, quando nós atendemos as pessoas com cuidado, quando nós nos importamos com eles, dá para fazer muita coisa. Dá para fazer muita coisa, todos os dias vão fazer diferença na vida deles. Não espere aquele grande momento para tentar se tornar um grande policial. Seja um policial eficaz, dedicado e bom, um bom polícia todos os dias. E o bom polícia procura fazer o possível, procura agir com o real, procura fazer o que dá, da melhor maneira que puder. E não vamos nos esquecer, o possível também implica em se esforçar ao máximo, em fazer o seu melhor para voltar para sua própria casa, encontrar sua família. Essa é a nossa obrigação maior.
Nosso maior dever é com a nossa família. Bom, a ação aconteceu. E agora? Peça apoio e aceite ajuda. Por que eu estou dizendo isso? Por mais experiente que você seja, ou não, nós nunca vamos estar na nossa condição normal, absoluta e plena, depois de um confronto. Principalmente com um confronto de até um fator morte, por exemplo. É muito difícil lidar com o confronto. Por mais que nós estejamos aqui falando para vocês raciocinarem muito, se cuidarem, isso é muito importante, porque você é o maior interessado no seu futuro, né, do que qualquer outra pessoa. Também aceite ajuda, peça apoio e aceite ajuda. Porque o apoio, e eu trabalhei no apoio por 25 anos, dos 30 anos da minha carreira policial, a função principal é ajudar o policial que está com problemas. Nós chegamos para auxiliar o policial que teve um confronto. Raramente o apoio chega e participa do confronto em si. Nós ajudamos a resolver o confronto, mas a pior parte já aconteceu. E o que é resolver o confronto? É essa preservação de local, coleta de testemunhas, verificação do que é importante para provar a situação real, a verdade real do que aconteceu, né? Verificação dos antecedentes, dos envolvidos, enfim, iniciar o trabalho para que o registro seja correto, porque o registro não deixe escapar nenhum detalhe que seja importante para elucidar o porquê que aquele confronto aconteceu. Então é necessário pedir apoio. E como pedir apoio? Cada um sabe no lugar que trabalha quem vai apoiá-lo, ou deveria saber, né? Então busque saber quem presta apoio na região que você vai cumprir mandado de busca, você vai cumprir mandado de prisão. Tenha contato com essas unidades, tenha contato direto com essas unidades, né? Vou cumprir mandado em tal lugar, vou conhecer a delegacia local, vou conhecer o batalhão da Polícia Militar, vou conhecer a Guarda Civil da cidade, troco contato com eles. Um dia antes você já consegue fazer isso de maneira muito melhor. Tem alguma coisa acontecendo? Contato direto e informação. Então, o apoio é necessário. Nós temos uma tendência a buscar uma autossuficiência muito grande na polícia. Mas isso falha em momentos de confronto. Então, peça apoio e aceite ajuda. As coisas vão terminar muito melhor. Bom, o confronto aconteceu. Peguei uma série de dados, verifiquei as testemunhas, e eu tenho muita informação e vou fazer o registro, né? No momento do registro dessa ocorrência, acabo recebendo uma má vontade dos responsáveis, que não querem que coloque mais detalhes, que não querem que tanta coisa seja registrada. Não aceitem isso, tá? Não aceitem isso. O maior interessado na segurança física e jurídica de vocês são vocês mesmos. O que é necessário deve ser registrado. Não falo para se indispor, não falo principalmente para desrespeitar. Eu falo aqui para que vocês exijam o cumprimento de um direito que vocês têm, que é o registro correto e completo da situação que vocês estão vivendo. Isso com diálogo e principalmente demonstrando que vocês têm esse objetivo, acaba acontecendo. Mas às vezes, no primeiro momento, nós acabamos esbarrando com muita má vontade. Muitas pessoas gastam 40, 50 minutos debatendo para não cumprir algo que é obrigação delas, que será feito em 5 minutos, 10 minutos. Eu já tive problemas na carreira, solucionados no devido tempo, mas com muito mais trabalho, por registros incompletos. E depois disso aprendi a sempre buscar que o correto fosse executado. Muitas pessoas estão na polícia, mas não são servidores públicos. São só funcionários públicos concursados esperando aposentadoria. Temos que viver com essa realidade. E essas pessoas muitas vezes não têm o empenho necessário para nos apoiar nos momentos difíceis. Não aceite um registro feito pela metade. Não aceite um registro incompleto. Isso gera problemas. Eu sei por experiência própria, volto a dizer, graças a Deus, não gera problemas mais sérios, mas ter que provar algo que poderia ter sido comprovado facilmente no primeiro momento, depois, com um lapso temporal maior e uma distância maior dos fatos, é muito mais complicado. Então, com decência, com organização e ciente dos seus direitos, busque que o registro correto seja feito.
Isso vai te poupar muitos problemas. E se nós estamos falando da ação, nós temos que falar do registro dessa ação. Esse registro tem que ser preciso e eficiente para que você não tenha problemas. Exija isso. Lute para que isso aconteça. Um exemplo disso, né? Nós fizemos um flagrante de furto de caixa eletrônica, tentativa de furto de caixa eletrônica. E os marginais demonstravam muita tranquilidade, porque foram presos dentro do banco, mas sem armas, né? Até se gabavam que iam sair na segunda-feira, iam sair logo depois. Se a prisão foi feita no domingo. E nós gastamos um tempo a mais. Gastamos um tempo a mais coletando mais provas, verificando com as centrais de inteligência dos bancos se tinham registro de outros fatos com aqueles indivíduos, verificando com outras instituições, com a Polícia Militar, que a informação mais tinha. E chegamos com muito material na delegacia. Houve uma certa resistência em registrar tudo, mas nós pedimos paciência, debatemos bastante e conseguimos que tudo fosse registrado. Isso resultou numa prisão muito mais comprovada, uma operação muito mais bem sucedida. Não foi fácil, houve muita resistência, mas com debate, com atenção, explicando os motivos, conseguimos que tudo fosse registrado. O resultado foi muito melhor, né? Muito melhor para a sociedade, que ficou comprovado que tinham participado, que os indivíduos tinham participado de várias outras ações e que eram de alta periculosidade. E isso teve um efeito direto no trabalho judiciário. Até para que não tenha problema no judiciário, porque nós temos que ter a consciência que fazemos parte todos de um sistema só. A justiça e a polícia fazem parte do conjunto que promove a segurança pública. Na visão da população é tudo a mesma coisa. Muitas vezes a justiça acaba tomando culpa de algo que foi mal feito na área da polícia. Sejamos nós os bons policiais que vão buscar nos esforçar ao máximo para que o registro seja bem feito, que os fatos sejam bem comprovados e que as condenações sejam possíveis. Nós respondemos pela nossa parte, vamos fazer ela da melhor maneira possível, sejamos todos bons policiais. Na ação, então, colocamos várias situações aqui e várias técnicas que demonstram a dificuldade que é agir, a complexidade dessa ação e como tudo muda a cada segundo e nós temos que estar sempre prontos a reagir a essas mudanças e para buscar o melhor resultado possível. E é esse o objetivo. Vamos viver com o melhor resultado possível. Pessoas morrem. Nem sempre dá para recuperar tudo, nem sempre dá para prender todos, mas se eu fiz o meu melhor, eu consigo viver com isso. Se eu fiz o meu melhor, se eu me dediquei, mesmo que o resultado seja trágico, está valendo as minhas forças, está valendo a minha capacidade. O que não dá é para viver com algo que não foi bem feito por um desleixo, por uma falta de empenho, por uma falta de esforço em carregar o próprio armamento. Muita gente até deixa de portar arma no trabalho, né? O que é péssimo. E é obrigação. Depois vai ter que viver aí com a morte de um parceiro, de uma parceira. Pô, mas não cumpriu o mínimo da obrigação. Não dá para viver bem com isso. Aí vai ser mais uma pessoa que vai falar o quê? Que falam os maus policiais? Ah, a polícia acabou, não dá para fazer mais nada. Não, nada disso. Você falhou quando deixou de cumprir sua obrigação. Então não sejamos nós parte dessa turma que não cumpre a obrigação e depois joga a culpa na instituição. Vamos cumprir a nossa parte, fazer o nosso melhor. Não deu para fazer tudo, não deu para fazer nada além, mas eu fiz o meu melhor, eu posso viver com isso, eu consigo viver com isso. Eu tenho que saber viver com isso, porque nós não temos que ter a síndrome do super. Ninguém é super, somos todas pessoas normais, tentando fazer o nosso melhor possível. Ser bom polícia é ter consciência do real, do que é possível, e não viver no mundo do imaginário, da fantasia, da bravata. Nós que vivemos no mundo real, fazemos o que é possível. Fazemos o nosso melhor e vivemos com o resultado. A vida é assim, a carreira é assim. Então vamos sempre nos esforçar para isso, fazer o nosso melhor possível sempre. O resultado está além da nossa capacidade, né? O resultado não depende totalmente de nós.
mas a nossa parte tem que ser bem feita. Então agora concluímos a nossa técnica vida. Como nós podemos perceber, ver, identificar, decidir e agir é algo muito complexo. Eu fico feliz e agradeço a Deus por essa oportunidade de conversar com vocês pela internet. Por quê? É difícil colocar isso no curso. É difícil conseguir explicar tudo isso no contato pessoal. Então, ter um tempo a mais, ter a possibilidade de fazer isso com mais atenção e cuidado, é uma bênção. Então, ver é muito mais do que meramente enxergar. Ver é perscrutar, é procurar, é ter atitude ativa de perceber o que está à minha frente. Identificar é a capacidade de analisar constantemente as coisas que passam à minha frente, as pessoas, as situações, né, as ações que estou vendo. Eu tenho esse raciocínio constante, identificando o que eu vi com qualidade. Decidir é perceber com seriedade e realismo o que pode ser feito diante daquela situação. Possibilidade real, né? Porque não adianta ficar imaginando, sonhando com situações impossíveis, o que muita gente passa o tempo fazendo. Até eu, quando era jovem, errava nisso. E quando você é confrontado com a situação real, você percebe duramente quais são os limites da sua ação. Se nós conseguirmos fazer isso antes, melhor, né? Então, toda vez que eu estou vendo e identificando com qualidade, eu procuro decidir da melhor maneira possível, que isso vai me ajudar a agir melhor. E agir? Agir é a minha entrada na ocorrência. A partir daquele momento, eu faço parte da ocorrência, né? Eu atendo a ocorrência, na verdade, não faço parte dela. Eu atendo a ocorrência e faço parte da ação. A ação nos coloca diretamente no centro do que está acontecendo. E é implacável. Depende dessa atividade de ver, identificar e decidir com qualidade, para que eu possa, no momento que eu tiver realmente que agir, eu possa fazer isso com eficiência. E se faltar alguma coisa, eu volto e treino mais. Eu volto e carrego mais equipamento. Eu troco meu armamento. Eu mudo minha maneira de agir. Eu coloco mais possibilidades dentro dessa minha capacidade. Enfim, polícia é um trabalho de aprendizado constante. Então, vida. Na nossa carreira policial, tenhamos vida. Capacidade de ver, identificar, decidir e agir continuamente. Existem outras técnicas, né, equivalentes a essa. Nós vamos abordar talvez algumas delas ao longo desse trabalho. Mas essa é a que eu mais usei na minha carreira policial. Essa é que eu acho mais coerente com a nossa realidade no Brasil, no trabalho, que é uma realidade de possibilidade real de confronto constante e de muito trabalho. Mas é igual a vida toda? Não, não é igual a vida toda, com certeza que não. Para mim, ficou muito mais evidente depois do primeiro confronto. O primeiro confronto foi um susto tão grande que eu não sabia nem para que lado ir, que eu estava distraído, eu estava disperso, eu era muito jovem. Ainda bem que teve um antigão que falou para mim, é para lá. Com isso, seguido de um palavrão, é para lá, para lá. E eu despertei e fui fazer o que tinha que fazer, né? Intervir no confronto, agir. Mas fui pego de surpresa. Então, lógico que nenhum de nós tem esse nível de percepção no início, mas busquem essa capacidade, vai ser fundamental na carreira de vocês, e o que vocês não aprenderem até o primeiro confronto, vocês vão aprender depois dele, se sobreviverem. Então vamos melhorar a nossa capacidade de sobrevivência? Pratiquem vida já, façam essa atitude. O policial não pode ficar no celular dentro da viatura, não pode ficar distraído ouvindo música no meio de um deslocamento. O pessoal tem que estar atento. Não pode chegar em casa sem prestar atenção, não pode sair de casa sem prestar atenção. Olhe só como o mundo está perigoso à nossa volta, né? Então, vida. Vamos praticar a técnica vida para que nossa vida fique melhor e mais bem garantida. Você gostou desse conteúdo?
Então aproveita e comenta aqui, para nós sabermos o que você achou, alguma experiência que você passou. Todas as nossas experiências vão ser válidas para ajudar os nossos colegas a se anteciparem aos problemas que possam ter. Vamos contribuir uns com os outros. Compartilhe esse conteúdo com sua equipe. Vamos ajudar a divulgar o conhecimento, divulgar tudo o que nós estamos fazendo nesse trabalho, para que a polícia fique cada vez melhor.